Fala pessoal, mais um Gente Como a Gente, e hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, o Cauê Barbosa. Ele é advogado, é coach, é empresário, é blogueirinho, o cara faz de tudo. Se apresenta pra gente aí, Cauê. Quem que é o Cauê aí? Grande Duca, primeiro, maravilhoso seu espaço aqui. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Nós nos conhecemos, né, em um evento específico, a gente já entra nele, mas teve uma conexão muito forte. Gostei muito de você conheceu meu pai também. Não, você é um cara bacana. Estamos juntos. É fácil de gostar de você. Você fala isso pra todos que eu sei, mas tá tudo certo. Não, brincadeira. É só pro mais legal. Muito bom, meu amigo. Bom, sou advogado na área condominialista, trabalhista, nosso escritório faz inventários também. E em algum momento da vida, fui buscar alguns cursos de inteligência emocional. Passei por uma imersão super de inteligência emocional para resgatar algumas fraturas do passado, algumas questões que machucavam, que eu nem sabia que estavam me atrapalhando. E me apaixonei. Me apaixonei por isso. Depois fui entender que haviam cursos de formação, alguns melhores, outros piores. Coach tem um certo preconceito nas redes sociais, né? Eu até brinco, né? Quem já ouviu falar mal de coach, né? Nos eventos? Todos, né? Todos. Aí eu falo, não, mas tudo bem, né? Porque eu sou advogado também. Quem já ouviu falar mal de advogado? Todo mundo. Né? Bom, enfim, não me salva muito. Só faltava eu falar, vou me candidatar também. Aí, brincadeira, porque aí já é demais, eu brinco só. O advogado, coach e político tá ferrado. Não dá, os três não dá. Não, mas brincadeira também. Mas fui fazer os cursos. Fiz uma grade grande, formada pela Febracis, que é a faculdade do Paulo Vieira, para poder transmitir aquilo que me transmitiram também. E para poder utilizar isso na profissão. Em algum momento, na área do direito condominial, eu estava numa assembleia, num condomínio mais distante, mais de periferia, um pessoal um pouco violento, um histórico de violência lá. E a assembleia pegou fogo, como qualquer outra, em qualquer outro condomínio. As cadeiras chegaram a voar ou não? Quase. E era bem aquele tipo de assembleia que estavam discutindo se iam pendurar o síndico no poste ou não, ou seja, se iam tirar o síndico lá do condomínio ou não. E nós entramos a pedido de um dos moradores, uma das moradoras que queria se candidatar como síndico, e ela não ia ter a palavra. E nós entramos para tentar garantir a palavra dela. Só que o negócio estava muito azedado. Então tinha uma facção, por assim dizer, que era envolvida com tráfico, com drogas. Caraca, nesse nível. É nesse nível. Nada de chegar armado na assembleia naquela, né? Mas disse que no passado tinha sido muito pior. E era tipo um condomínio de 5, 6 anos, Minha Casa Minha Vida. Então, em alguns lugares, acaba tendo essas facções que acabam controlando o tráfico, o tráfico local ali. Tem a ligação com as irmandades e tudo mais. Nós não entramos nessa parte, nós somos técnicos, mas tem esse clima. Então você tem uma certa atenção. E aí, na hora que nós vimos que a Assembleia estava pegando fogo demais, nós tínhamos duas opções. Intervir para tentar apaziguar. Ou jogar gasolina. Ou jogar gasolina, né? Ou ainda tentar neutralizar o conflito de alguma forma para garantir o espaço para a nossa cliente poder se manifestar, se candidatar a síndico e tudo mais, né? Ou simplesmente virar as costas e ir embora. Obviamente, viemos embora, estou aqui hoje vivo, né, para contar essa... Mas brincadeira, não foi isso. Sobreviveu. Seria terrível. Nós temos algumas técnicas de comunicação não violenta, que é um curso que alguns advogados fazem para se tornar conciliadores, mediadores. O que é isso daí, comunicação não violenta? É o seguinte, você tem as técnicas de mediação e de conciliação. Imagina um processo que ele vai durar 20 anos. E não é difícil, principalmente na justiça civil hoje. Então, você tem uma briga de família, você tem uma... Perdão? Você tem uma briga contra uma construtora. Então, com todos os recursos que você tem hoje, que você pode entrar... Numa construtora eu já estou há mais de 10 anos já. Você sabe o que é. Sim. Tá? Não sei quanto tempo que você vai resolver isso, mas... Não, 10 anos. Foi 2002 e 10 anos. Já tem 10 anos. Você sabe em que instância que tá? Nem imagino. É um negócio que vai, volta, sobe, desce, depois tem que descer, fazer cálculos. Então, muitas vezes, você usando essas técnicas que ensinam nos cursos de mediação e conciliação, você neutraliza os conflitos entre as partes, quando tem diálogo, um mínimo diálogo, e você consegue uma composição em algumas horas. Então, um processo que tinha um potencial de durar 5, 10 anos, por exemplo, ele vai durar 4 horas. E você vai sair dali com uma sentença definida, um acordo entre as partes, cada um cede um pouco. Não é simples, não é sempre que é possível, mas aí que você utiliza as técnicas de comunicação não violenta. Não violenta. Mas como é que você faz isso daí? Porque tá todo mundo cheio de paixões ali, certo? Sim. Todo mundo quer puxar a brasa pra sua sardinha, quer assar o seu peixe primeiro ali. Como é que você faz isso? Vamos lá. Quais são essas técnicas aí? O que você está dizendo
para ver se eu entendi, e me corrija se eu estiver errado, é que numa situação de processo, você já viveu o seu processo. Todas as partes ali, cada um quer se beneficiar de um jeito. Cada um quer se beneficiar, cada um tem o seu interesse. Um interesse muito forte. Eu quero uma coisa, o Duca quer outra, e nós vamos brigar por isso. Só que se eu estivesse no seu lugar, questionando isso para mim, eu que tô aqui para explicar isso, eu me sentiria da mesma forma, ainda mais se eu tivesse um processo. Falaria, cara, eu já vivi um processo. Eu sei o que é estar sentado numa mesa de audiência. Eu sei que ao estar sentado na mesa de audiência, eu tenho meus argumentos racionais, mas eu tenho uma emoção. Eu tô me sentindo lesado. Ou acho que o outro tá querendo abusar do direito dele e tomar alguma coisa minha. Eu estaria incrédulo. Não que você esteja, mas eu, Cauê, estaria cético, falando, o que você vai fazer? Eu que vivi um processo de 10 anos, estou nele, o que você vai fazer que vai poder me ajudar a resolver isso em 4 horas, né? Por que não fizeram isso comigo, com a construtora? Por assim dizer. Então, eu me sentiria da mesma forma. Faz sentido isso? Faz. Ótimo, acabei de usar 2 técnicas. 2. E vou te explicar, tá? E não é pegadinha nem nada, e não combinamos, tá? 2 técnicas. Fui pego. E tá tudo certo. E são técnicas, assim, que para ela ficar natural, leva um tempo, e é muito simples. A primeira delas, eu preciso criar conexão com você. Eu preciso entender que você tem uma dor. E eu preciso entender que você tem um sentimento ruim a respeito daquilo. Então, aqui não resolveu nada, tá? Mas eu só tô abrindo uma introdução para criar conexão. Se eu vou sugerir alguma coisa, se a gente vai buscar alguma solução, o que eu fiz primeiro? O que você quer dizer, Duca, é que se as partes estão aqui e ali, então elas têm uma animosidade. É isso mesmo? Então, muitas vezes a pessoa se manifesta de uma forma violenta e você resume ela. Não foi seu caso. Mas poderia ter falado, Cauê, mas todo mundo sabe que justiça no Brasil, uma parte quer uma coisa, a outra parte quer outra e ninguém vai resolver nada. Como que você vai resolver isso? Eu teria respondido da mesma forma. O que você quer dizer é que num processo as partes têm interesses, isso, aquilo, é isso. Entendi. E aí o que acontece? Você concorda comigo na hora que eu falo, isso faz sentido pra você? Fala, não, faz. Você tá concordando que as partes têm interesses diferentes e muitas vezes elas se exaltam. É diferente de, no Brasil você sabe como a justiça não sei o quê, não sei o quê. Eu te ajudei a sair desse ranço. Nesse ranço a gente não resolve nada. Na hora que a gente traz pra esse resuminho, eu tiro a violência e falo, então você quer dizer isso? É mais ameno. Você traz mais palpável, assim, mais tragável, assim. Exato. Mais suave. Você saiu da violência. Entendi. Você tava num ponto de... Isso não funciona pra do tipo, Você entra com a empatia. Total. E se você não sentir conexão ou achar que eu tô te dando um golpe ali só pra te manipular, você vai relutar. Segunda técnica. Se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria da mesma forma. Se eu estivesse no seu lugar, vivendo um processo de 10 anos, eu me sentiria exatamente da mesma forma. Por que não aplicaram isso comigo? Isso é uma objeção. Você se colocou no lugar da outra pessoa. E trouxe o seu sentimento. Tá? Porque é difícil falar de sentimento. Você dificilmente diria, eu me sinto injustiçado com a justiça brasileira, porque assim, assado. Eu me sinto... Não, eu não quero expor meu sentimento, a minha fragilidade. Mas se você fizer um caminho e trouxer isso à tona, eu não estou tratando com uma pessoa violenta a mais. Eu estou tratando com uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, uma pessoa que está exposta, uma pessoa que está machucada, uma pessoa que está sofrendo ali naquele momento. E eu estou dizendo, eu não vou ignorar isso, eu vou respeitar isso. Faz sentido? Faz sentido? Então, aqui, você começa... Isso vai resolver o processo de 10 anos? Não só isso. Mas vai amenizar os sentimentos da outra parte e ela vai se acalmar. Se acalmar. Ela vai se colocando no lugar. Exatamente isso. Ele tem sentimento. Ele tem um sentimento. Ele está aqui para ajudar. Sim. Tá? Só que aí o outro, que é do outro lado, ele pode querer atacar da mesma forma. Então ele pode ser o agressivo. Então eu tenho que neutralizar, e aí a gente chega numa regra máxima da conciliação, mediação, da técnica de comunicação não violenta, que é, uma coisa é aquilo que eu falo, e outra coisa é aquilo que eu preciso. Exemplo básico. Eu tô me divorciando aqui do Duca, e é o seguinte... Meu ex-marido aqui, eu vou querer uma pensão de 10 mil, vou ficar com as 2 crianças e eu ainda quero o seu carro, a sua casa, aquele carro lá, que você, o seu xodózinho, que lá com teto, com roda que você pôs, é esse que eu quero, você vai passar pra mim. Beleza, a posição da pessoa completamente, o que ela tá querendo? Ela quer punir o outro, ela quer agredir o outro. Não sei o que aconteceu nesse divórcio aqui, mas eu tô querendo te punir. Só que patrimônio não tem nada a ver com a questão moral entre nós. O que aconteceu, deixou de acontecer, elas não vão se misturar. E tem gente que leva o processo até as últimas consequências para arrancar tudo do outro. Por mais que o advogado fale, não é assim, vai ter que dividir, não sei o quê. Ele quer. Então, ali, o que está acontecendo? Faz sentido isso? Acontece ou não? Então, o que ele quer ali? A posição é violenta. Mas qual que é a necessidade dessa pessoa? De repente é um pedido de desculpas.
De repente, a necessidade dela é falar, eu errei mesmo. Me desculpa. O Duca negou, até com foto, até com vídeo, o caso extraconjugal. Mas, de repente, o que ela quer é falar, cara, eu errei mesmo, me desculpa. Não deveria ter feito isso. Traí sua confiança, fui desleal, fui isso, fui aquilo. De repente, essa é a necessidade dela. E isso funcionaria muito mais do que ele falar, então vamos até Brasília, até o STF, para discutir se você vai pegar meu carro ou não. Com certeza, é um caminho mais curto o outro. Porque tem uma diferença entre como eu me posiciono, e geralmente pode ser com violência nas discussões, e o que eu realmente preciso para resolver aquela questão. Voltando lá para a Assembleia. Eu ia perguntar agora. E aí? E aí? A gente chega na Assembleia, começa a se manifestar, chega um grupinho, que a gente não conhecia, mas pelo que a gente viu, parecia barra pesada, e ele fala, vocês estão botando banca aqui, na nossa casa, e é o seguinte, que nem vocês, e o último advogado foi levantado pelo colarinho. Literalmente, o cara pegou ele pelo colarinho, foi arrastando, a gente viu o advogado saindo de cena, né? E eu falei, tem certeza? Mas vamos lá, vamos tentar aplicar. Já estamos aqui já, né? E é longe, né? Ele chega e fala, a gente sabe como é que vocês viu o outro, né? E já tiveram mais 3, 4 que nem vocês. Advogado tá aqui para proteger bandido. O bandido que pega o dinheirinho aqui dos trabalhadores e põe no bolso e depois foge. Esse síndico que vai sair hoje é mais um, a sua cliente vai ser mais uma. E vocês estão tudo de conluio aí, ó. Tá tudo junto aí com o pessoal. E vocês depois vão fazer o quê? Vai fazer que nem esse. Vai ou abandonar a gente ou vai sair daqui arrastado. Você acha que a gente é idiota? Você acha que a gente é trouxa? Você acha que a gente vai permitir isso aqui, mais um? Mais um otário querendo fazer todo mundo de idiota? E aquele climão, né? E nessa hora, seu sistema de defesa... Já tá com a guarda levantada já, só... Tem 3 formas. Ou você vai revidar. Quem é você para falar comigo desse jeito? Quem que você está pensando? Você não me conhece? Ou você vai paralisar. Meu Deus do céu, vão me matar aqui dentro. Ou vão fazer alguma coisa muito ruim comigo aqui dentro. Ou terceiro, você vai fugir. Falar, não, tudo bem. Eu viro as costas e vou embora. Esse é o nosso sistema reativo. Você tem um sistema que é o sistema límbico, tem uma amígdala, que numa situação rápida de perigo, se ele sentir que eu estou em perigo, se eu sentir que tem minha integridade física ou psicológica está realmente em risco, ele vai disparar. Ele aperta um botão vermelho e fala, reage. Porque não dá tempo de pensar. Por exemplo, no trânsito. O cara te fechou, você pisou no freio. É reação. Se você tivesse, ora só, e vejam só, o carro está vindo em mim. Vou frear. Vou pisar, porque se não, quiçá... Não, você pisa no freio. Você pisa. Ele é rápido, é um sistema rápido. E em seguida, esse sistema é acionado e você xinga, você paralisa, você se treme todo, você sai com o carro e foge para evitar o conflito. Geralmente é uma reação que ela não é muito racional. Então, na hora que você é atacado, confrontado, ou você vai atacar, ou paralisar, ou você vai fugir. Então, ele chega e faz isso. Primeira reação, vem aquele negócio, botão vermelho apertou. No diálogo, o meu instinto é revidar. Mas nós vamos aplicar técnicas de comunicação não violenta. Porque se eu revidar, ele me atacou. Eu contra-ataco. Vai virar uma espiral de conflito. A porrada vai cantar uma hora. E nós éramos minoria e não queria. O objetivo não era esse lá. O objetivo é tentar ter espaço de fala para apaziguar alguma coisa. Então a gente pega e fala o seguinte, nesse momento. O que você quer dizer? Que é o resumo. Vamos tirar ele da posição de violência dele. O que você quer dizer é que tiveram vários advogados aqui que prejudicaram vocês. Não é isso, meu amigo? Eu não sou seu amigo. Me desculpa. Qual que é o seu nome? Fulano. Senhor Fulano. É isso. Vários advogados realmente complicaram vocês. Sim. Eu imagino também que alguns síndicos deixaram o condomínio no prejuízo. Já 3 fugiram com dinheiro, ninguém acha, não sei o quê. E você está querendo dizer que, pela experiência que vocês estão tendo, todo profissional que vem aqui tratam vocês dessa mesma forma, de uma forma que agride vocês, que é desonesta, que faz vocês se sentirem como idiotas. É isso? Ele, é isso que eu tô falando. O senhor não entendeu? Eu falei, pior que eu entendi. E mais, ferramenta 2. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia estar do mesmo jeito. Eu me sentiria da mesma forma. E sabe por quê? Porque esse aqui é o lugar que vocês sonharam de ir morar. O presente que veio, cada um com a sua crença, né? Se é do Estado, se não é tal. Mas é aquela fila de espera por um condomínio. E nesse lar, você chega depois de trabalhar o dia inteiro lá fora, viver seus desafios, aguentar desaforo de patrão. Que é onde você devia descansar se tá com outro problema. Tá. O lugar que você vai viver os melhores momentos da sua vida, você não pode dormir tranquilo, porque alguém tá roubando vocês e depois está fugindo. E tem alguém aqui com gravata, que nem eu hoje, que tá protegendo essa pessoa. Eu me sentiria exatamente da mesma forma. O senhor tá correto. Só isso. Aí os caras...
olhou pro outro, o outro pro um, olhando assim, e não tô me colocando como o poderoso, o persuasivo, não. Porque essa é a dor dele. E como você disse, eu tenho que ter conexão, tenho que ter empatia com ele. É nessa hora que eu tenho que ter para falar. Agora sim, dou espaço, e não adianta você falar assim, ó, não, entendi, o que você tá querendo dizer é isso, se eu estivesse no seu lugar eu sentiria a mesma coisa, mas comigo não é assim. E tem toda uma expressão corporal também pra falar. Tô errado? Tá certíssimo. Qual que você percebe? Porque você não vai se colocar aqui falando, você vai se colocar de uma forma mais humilde, né? Porque o corpo fala, certo? Com certeza. O corpo fala. Você tem posição de desafiando, uma posição de... Tem todo... Quem sabe ler, o corpo fala. Com certeza. O corpo diz tudo, cara, respeitando um camarada. Com aquele negocinho da perna balançando, assim, tipo, cara, aquilo me irrita. Pô, rapidinho, deixa eu contar uma coisa que eu fiz pra você. Tava na igreja esses dias, né? Sentou um camarada do meu lado na igreja e ele tinha esse tique de ficar com a perna balançando, né? E aquilo começou a balançar o banco, né? E aí eu falei, cara, eu comecei a ficar irritado. Eu falei, pô, em outro tempo eu já tinha mandado esse cara, pô, tô dentro da igreja, não dá, né, mano? E aí o cara começou a chacoalhar a perna, tremia tudo assim, igual tá tremendo meu microfone, que tremia tudo assim. Aí eu botei a mão na perna dele assim, falei, irmão, faz favor pra gente. Dá pro senhor parar de balançar a perna? Quer que eu peça em nome de Jesus Cristo aqui pro senhor? Desculpa, é involuntário, eu nem percebo. E aí você vê o tamanho da ansiedade, do estresse que a pessoa tá ali. Pô, você tá na igreja, cara, é um momento pra você relaxar, né? Pra você pegar todos os seus temores assim, botar ali, né? Falar, Deus, cuida disso daqui pra mim. Daquela... O camarada tava tão pilhado que ele... Cara, tremia tudo. Eu falei, para! Você tá passando isso pra mim, pô! E pega. Não, pega. E ele parou? A Oi? perna? Funcionou? Parou. Ele... Ah, eu não sei, ele levantou, ele mudou de lugar. Eu acho que ele ficou com vergonha. Não sei. Mas tá bom. Não, e aí? mas muito boa, né? Não, mas aí No corpo. você chega lá pro camarada, você vai chegar todo... Não, porque a gente consegue dominar isso daqui, a gente consegue fazer, eu entendo a posição... Não, não é assim que você fala, certo? Exatamente, exatamente. E a postura, aqui, ela é um leque muito grande, né? Porque você falou, ali eu tenho 2 pontos. A pessoa tem um lance de perfis comportamentais, onde a gente pode falar só sobre isso, que é muito bacana também, mas obviamente eles tinham uma postura de dominância. Então eu tô dominando o meu espaço. E aqui nós temos uma regra, e já tinha esse conhecimento no dia dessa assembleia, graças a Deus. Se o dominante vem, e tem gente que faz isso intuitivamente, né? Você tem o seu histórico profissional aqui vasto, eu tenho certeza que você tem esse domínio. E você não precisa fazer um curso necessariamente, muita coisa você já aprendeu. É empírico ali. Você pega dia a dia. Com a vida. Você sabe que se eu der uma escapada aqui de olhar, pelo que eu te conheço, você sabe mais ou menos o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo na minha postura também. Você tem essa leitura. E imagina, você era líder de alguns colaboradores? Sim. Com certeza. Então, isso é fundamental para sua liderança também. Mas eu sei que se ele é dominante e tá mostrando força no espaço dele, se eu recuar e mostrar medo, ele vai montar nas minhas costas. Sim. Mas se eu der 2 passos para frente e for impetulante, arrogante, ou que eu não seja, que eu não perceba, mas ele sentir que eu fui, Você vai tomar um porradão. vai entrar naquela espiral de conflito, não dá para saber o que vai acontecer. Então, olha só o equilíbrio. Eu preciso mostrar firmeza e humildade ao mesmo tempo. Cara, é difícil, hein? É difícil, porque eu não posso encolher. Se eu encolher, ele avança. E ali, a gente estava nesse espaço aqui falando, talvez um pouco menos. Eles já estavam assim, ó. Dedo na cara já. A babinha tava passando aqui perto. Os perdigotos. Boa. Pô, aprendi essa daí na época da pandemia. E falaram que quando o Bolsonaro falava, ele só tava perdigotos. Eu falei, caraca, o Bolsonaro não usa máscara, os perdigotos saem. Eu falei, cara, perdigotos, mano. Tá bom. E aí? Muito boa. Perdigoto, bonito nome. Então, já tava ali, já tava sentindo. Então, tudo bem. Sou neutro. Eu vou fazer minhas perguntas com a minha postura, com a minha posição, mas um olhar firme. Do tipo, eu não sou fraco. Eu não sou fake. Essa é a questão. Demonstrar a fraqueza com o corpo e se encolher completamente. Não que você tenha sugerido isso, eu estou só dando um exemplo. Né? Porque você fala, eu não vou confrontar, então pode ser que alguém entenda. Então a consequência é... Você tem que ter postura. Postura. É a postura. O que eu tô aqui é por uma verdade. Eu não tô aqui para te enganar nem para te fazer de idiota. Eu entendo que você tem uma dor. E aí, dei esse espaço e falo. E eu não tenho como... E aqui seria uma técnica 3. Pensar nas objeções dele. Quem garante que eu não vou ser mais um? Eu falar é verdade esse bilhete? Sim. Do tipo, ó, mas fique tranquilo que eu prometo que eu não serei mais um. Falaram isso já pra ele. Então, esse não é um argumento que eu vou utilizar. O que eu vou utilizar é,
eu não tenho como garantir para você e provar aqui agora que realmente eu vou ser completamente diferente dessas pessoas. A única forma de fazer isso, é se você me permitir trabalhar. E mais, vocês são fiscais aqui desse condomínio e vocês são líderes desse condomínio. Porque são vocês que estão vindo falar comigo, não é a pessoa que está lá escondida no apartamento dela. Vocês estão falando por vocês, pela família, pelos filhos de vocês, mas também pela comunidade. Sim ou não? Cara, não, tô falando por todos. Mas você não foi eleito para falar por todos. Não, não fui. Isso é liderança. Isso é um ato de liderança de vocês, e eu respeito isso. E eu tenho certeza que se eu fizer uma vírgula errada daquilo que eu me comprometer a fazer com vocês, Você cobrar. eu vou estar aqui e possivelmente serei arrastado pelo colarinho que nem outro advogado também. E amigo, eu não quero ser arrastado por isso. Eu quero fazer um bom trabalho para vocês. Mas você tem que me permitir isso. Ninguém respeitou vocês até agora. Talvez não te respeitem, eu sei que talvez você pense isso, mas talvez seja a hora de começar a mudar essa história. Eu me proponho a fazer isso. E ele? Mas você precisa permitir. Ficaram mudo. Quem estava em volta ficou mudo. E amargamos 30 segundos de olhares estranhos assim. Aqueles eternos 30 segundos que não passam jamais. Fica, né? Aliás, é uma técnica de comunicação, vendas, ou argumento político, argumento de discussões, que é a hammer, né? Que a gente fala que é a martelada. É quando você joga uma bomba na mesa e dá o espaço. Porque tem um instinto de se querer preencher todos os espaços, começar a falar, ficar verborrágico, querer falar. E não adianta. Tem algumas coisas que você precisa dar algumas pausas estratégicas. Bom, e as pausas funcionam, né? As pausas... A ideia entra. As pausas são excelentes. Eu tava assistindo um cara esses dias, ele falando assim, porque todo mundo tá cheio de vício de linguagem, né? Não é mesmo? Entendeu? Né? Todo mundo está cheio de vícios de linguagem. Você precisa trabalhar para identificar aonde estão os seus vícios de linguagem. Pausas. E ele estava explicando isso. Ele falou, você está numa plateia, você está ministrando um curso, e aí você começou a falar, tá cheio... Entendeu? Não é? É assim mesmo que funciona. Você administra, você para. Todas as atenções eu vou voltar para você, porque você parou. O que aconteceu com ele? Bugou, travou. E aí você continua de novo. Eu falei, caraca, mano, as técnicas de pausa, velho, são importantes. Perfeito. Eu gostei desse exemplo, né? Se você for falar de vício de linguagem, você não pode usar o vício de linguagem também. A pausa, ela cabe muito mais, porque ela dá impacto. E eu não sei, eu tenho uma impressão, e não é científico isso, mas que muitas pessoas, muitos comunicadores, eles têm uma resistência a dar exatamente essa pausa. Ele precisa preencher com alguma coisa. Não, é difícil. É difícil. O camarada que estava explicando, né? Assim, eu sou formado na faculdade do YouTube, né? Altos graus aqui. Você viu o nessa aí? É difícil trabalhar vício de linguagem. Não é fácil. É uma coisa que você adquiriu ao longo da vida, né? São muitos anos. Né? Eu fui editar um vídeo meu. A hora que eu entendi o tanto de né, entendeu? Tá certo. Depois das minhas falas, querendo afirmar aquilo que eu falei, por que eu preciso reafirmar aquilo que eu falei? Pausa. Eu tô dizendo para você que você precisa comprar os seus produtos de uma forma que não vá agredir o seu capital. Você tem que ter um fluxo de caixa, todas essas coisas. Você não precisa completar com um né. Com certeza. E aí você vai aprendendo. Aí deu essa pausa, perfeito. Jogou a bomba, e aí? Todo mundo parou, olhares. Um deles e o líder maior ali, aquele sangue nos olhos, né? Alguém cutucou ele e falou, ó, deixa os caras trabalharem aí, né? Deixa eles apresentarem, pelo menos, pra ver se a gente não quer. E eu continuei ali, fixo ali com ele, sorriso gentil, postura de quem não monta no meu pescoço, mas vou respeitar o seu espaço. Falaram, não, tudo bem, o senhor precisa de 5 minutos, então apresenta aí seu escritório. E a gente foi pra apresentação. E aí, depois várias técnicas e tudo mais, inclusive, ó, eu vou falar durante 3 minutos, não vou precisar usar dos 5, tá? E depois nós vamos abrir pra pergunta. Então, espera a gente falar até o final, os 3 minutos, que muitas perguntas que podem surgir. Anota as suas perguntas aí e manda depois. Manda pra gente. Né? No caso ali, naquele momento, anotar. Mas segura aí, segura. Ou pode até levantar a mão que depois a gente devolve a palavra. E fizemos isso. E estamos indo pro 4º ano e meio nesse condomínio hoje. Já trocaram síndicos, já trocaram administradores, mas o nosso escritório continua lá. Continua lá, bacana. Foi o começo. Mas, numa dessas assembleias desafiadoras, eu encontrei uma administradora de condomínios,
né, que estava lá fazendo exatamente a administração desse condomínio, que já gravou aqui podcast com vocês. A Maria. Maria Lúcia e o Renato. E... Pessoas fantásticas. Demais. Tá bom ontem aqui. São demais. Eles são demais. Eu brinco que eles são meus padrinhos na área condominial. De eventos, né? Por assim dizer. E ela falou, olha, numa dessas exposições que a gente foi para fazer aprovação, depois a gente entra nesse assunto mais coisa de rateio, de taxa extra, é sempre muito complicado. Mas ela chegou e falou, gostei da sua atuação hoje, né? Que tinha dado certo, a gente aprovou. Falou, eu vi no seu canal, no Facebook, que você tem alguns vídeos, e eu tímido ainda nas plataformas digitais, mas já tinha lançado alguma coisinha. Eu vi que você tem alguma coisa lá de inteligência emocional. E eu faço cursos para síndicos. Por que você não monta um curso de comunicação não violenta, um curso de oratória, um curso de inteligência emocional voltada para síndicos? Tem como fazer isso? Falei, cara, vou estudar. Aí peguei os síndicos que eu conhecia, fui pegando as dores deles, entendendo algumas coisas, e montei o curso. E foi assim que a gente entrou também na área condominial, na parte de inteligência emocional, para os síndicos e também para os moradores. Né? Você fala de inteligência emocional, né? Sim. Hoje, assim, a maior dificuldade das pessoas que eu acredito é se comunicar. Né? A importância de uma vírgula num texto, num tweet que você vai escrever na internet ali, muda todo o contexto ali, né? Então, assim, o se comunicar, ele é difícil. As pessoas não aprendem a se comunicar na escola. É difícil, cara. Como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação hoje? O que você acha, assim, do que você tá vendo nesse mercado? Quais são os principais pontos, assim, que uma pessoa, um líder, um empreendedor, um vendedor, quais são os principais pontos hoje, Cauê? Que você deve começar a trabalhar, você deve começar a dar atenção para aquilo ali e falar, cara, eu preciso melhorar minha comunicação. Perfeito. Boa pergunta, Duca. É ampla. Vou começar com uma frase que a gente elaborou esses dias e que fez muito sentido. Soltou aí numa live e gerou impacto, né? Podemos dizer que uma comunicação eficaz é aquela onde o outro entende o que você está falando? Sim. Sim, mas incompleto. Incompleto. Não para você, tá? A pergunta é retórica e não é nenhuma regra grande, não tem como você prever isso. Mas eu diria que é retórica. A comunicação eficaz, a mais eficaz, não é aquela que o outro entende o que você está dizendo. Qual seria? É aquela que você atinge o objetivo da sua comunicação. Traz o resultado que você almeja. Vou explanar. Qual que é o objetivo da sua comunicação numa determinada situação? Você precisa definir ele. Se eu falei, todo mundo entendeu, mas ninguém comprou minha ideia, ninguém concordou comigo, ninguém fez a compra do meu produto e serviço, ninguém votou a favor numa assembleia, ninguém aprovou um rádio. Não atingiu o objetivo. Falei para o juiz, para o desembargador, não mudou o resultado do processo. Falei. Não adiantou nada. Não adiantou nada. O que eu sinto, primeiro ponto, falta um objetivo bem definido em cada uma das suas comunicações. Por exemplo, se eu vou fazer uns stories falando de um curso de oratória, falando do Duca Produções, do estúdio Duca, qual que é o seu objetivo ali? O meu objetivo é mostrar, no meu caso, né, inteligência emocional, comunicação, oratória para as pessoas. Ok, esse é o meio. Meio para quê? Não estou falando que todo stories é isso. Sim, perfeito. Mas possivelmente aquele stories específico, o meu objetivo pode ser prospectar clientes. E tá tudo certo se for isso. Toda a minha fala ela tem que se voltar para esse objetivo. Eu tenho que pensar o quê? O que o outro que está ali assistindo, ele vai ver? Todo mundo entendeu, mas não comprou o que você queria. Não comprou. Significa que não foi eficaz. Foi incompleto. Foi incompleto. Então, aqui, de novo, não Cara, tem eu trago uma muito regra. para a área de vendas, que eu gosto muito de vendas. Sim. Então, você vai vender um determinado produto para uma pessoa, aí falam usam técnica tipo, você tem que criar necessidade para o seu cliente, ele comprar o seu produto. Não, você não cria necessidade para o seu cliente. Ou ele tem a necessidade ou ele não tem. Você coloca para ele, existe uma solução. Ele tem aquele problema? Sim, não, talvez. Mas você tem que levar essa solução para ele. Você tem que fazer ele comprar essa solução. E como que você vai fazer isso? Se comunicando, explicando o seu produto, tendo conhecimento. Então, o próximo tópico seria conhecer sobre o que você vai falar? Com certeza. Com certeza. Eu tenho agora um objetivo bem definido. Agora eu vou explanar todo o assunto. E aí eu diria, isso a gente fala no curso de oratória, que tem pelo menos 3 elementos básicos que pode te ajudar realmente a resolver, a melhorar, a elevar a outro nível na comunicação. E 2 deles eu acredito que não são muito falados por aí. Porque uma coisa é eu te ensinar técnicas.
como ter postura, Não, como técnica usar... você ensina até pra cachorro, pô. Exato. E é válido. Né? Sim. Por exemplo, se você entra lá no time de vendedores campeões, e os vendedores campeões estão assim na cadeira. Ó. Não parece muito. Então, tudo bem, a técnica é postura aí, arruma a postura. É importante, porque ela vai comunicar alguma coisa. Mas essas técnicas, elas são muito bem-vindas. Só que elas são externas. E tudo bem, você tem todo um jogo externo, que é onde vai entrar sua voz, onde vai entrar sua vestimenta, onde vai entrar o volume, onde vai entrar as variações de ritmo, o tom que você dá. Eu tinha treinadores que, de repente, eles começavam a sussurrar. O microfone pega isso? Pega. Ele sussurra no ponto exato da mensagem. Que nem no nosso bate-papo ali, né, que a gente tava falando. E ele sussurra. Eu não sou muito de sussurrar. Mas, de repente, eu tô naquela eloquência e você vai pegar isso, vai pegar aquilo, se você não for autorresponsável. Eu acabei de ter uma ideia, Bapete. Diga. Dá uma boa noite pra gente. Igual o William Bonner. Boa noite. Funciona, pô. Funciona. E, olha, essa variação de eloquência, ela é muito bem-vinda, né? Então, falando em técnica externa ainda. De repente, eu estou falando aqui pra você que a comunicação, tem pessoas que não se comunicam muito bem e tem pessoas que travam no momento da venda, porque, eventualmente, lá no passado dela, o pai e a mãe dela vendia Avon e levava essa criança, mas a mãe dela era uma péssima vendedora. E ela passava a vergonha junto com a mãe, da mãe organizar os produtinhos da Avon Natura lá, em cima da mesa. E o povo tudo olhando assim, com uma cara de ué, que com certeza não ia comprar nada. E a menina vivendo angústia, porque a mãe falou, se a gente não comprar nada hoje, a gente não vai conseguir almoçar. Então torce aí pra mamãe conseguir vender. Então qual foi a concepção de venda dessa pessoa, né? Então, isso é só um exemplo. Aí você traz isso, essa pessoa cresceu, vendo a mãe se frustrar com a venda, qual a concepção dela de vender alguma coisa? Me parece que é uma concepção terrível. Venda é dor, venda é enganar, venda é, se não acontecer, eu não vou comer. E por mais que tenha verdade aqui, talvez, dependendo da sua profissão, de repente, imagina que essa pessoa agora está na posição de oferecer algum produto ou algum serviço. E vender é ruim. Vender é algo ruim. Vender, ou mais, essa criança também recebia cobranças na porta. E isso é uma história real de uma cliente nossa. Ela, sabe, mascate, compra tapete, armário e tal. Então, além de não conseguir vender a Avon, o mascate ia lá na porta, o vendedor, cobrar a mãe. E a mãe mandava a criança lá na frente. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. E o mascate falava, eu sei que ela tá aí. E ela vai ter que me pagar, senão o negócio vai complicar pra ela. Então essa criança, vender é ruim porque senão eu não almoço. Ou eu vendo, eu não almoço. E vender é ruim porque o cobrador vem na minha porta. Mas isso aí ficou lá na infância dela, formou a base de crenças dela, e ela chega agora pra se comunicar de alguma forma. E ela precisa vender. Como que essa pessoa encara o processo de venda dela? Cara, assim, vou ser bem sincero com você. Você acredita mesmo que esses traumas lá do passado, eles vêm de uma certa forma na vida adulta, assim? Assim, eu vejo que a gente tem uma geração de pessoas mais fracas. Sim. Hoje em dia. Com palavras doem e tudo mais, ferem. Pá. Mas assim, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu fiz os cursos de coaching, imersão, essas coisas todas aí, né? E assim, eu ainda fico, quando falava da sua criança interior, aqueles traumas, aqueles medos que veio, eu falo, cara, eu não tenho... Porra, eu me fodi pra caralho na minha vida. Bem rasgado é isso mesmo. O pai alcoólatra, violento, cara, não faltou comida em casa, porque Deus não permitiu que faltasse, né? Então assim, não foi uma infância fácil pra mim. Mas, aquele cara lá de trás, velho, é o cara que quer dominar o mundo hoje. Aquele cara que apanhou lá atrás é o cara que quer dominar o mundo hoje. Eu não vou. Assim, alguém fala assim, eu não tomo bebida alcoólica porque meu pai bebia e ele é um alcoólatra violento. Eu falei, meu pai bebia, eu bebo também. Só que você me controlar. Sim. Não é a bebida que me controla. Sou eu que controlo ela. Eu sei os limites. E assim, eu vejo assim, às vezes, o pessoal que fala de comunicação, de trazer aquela criança lá de trás. Existe mesmo isso. Porque eu não vejo isso em mim. Entendo. Existe isso. Entendo que sim. Vou explicar, mas conclua. Não, mas a pergunta é essa. Existe esse camarada? Existe, pelo seguinte. Pelo que eu estudei. Tá? Não sou dono da verdade, mas é muito boa essa reflexão. E para desmistificar um ponto. Não é porque passei por determinada situação que vou ter determinadas consequências. Posso vir a ter uma consequência, dependendo do trauma que eu passei na infância. A questão não é o que você passou. A questão é o significado que você deu para aquilo. Entendi. Tá? Então, no exemplo da vendedora, nesse caso, ela apertava um botão de tudo ali, de pânico, na hora que ela tinha que se apresentar.
E uma pessoa que fala bem, uma pessoa que no tete-a-tete que tem uma comunicação sobre vários assuntos. Mas na hora que ela tinha que se apresentar numa assembleia, por exemplo, ou na hora que ela tinha que vender realmente o serviço dela, ela sentia que ela trava e não tinha motivo racional para isso. Porque ela sabe se comunicar? Sabe. Sabe organizar as ideias? Sabe. No tete-a-tete ela consegue se comunicar? Sim. Porque na hora que chega lá na frente, trava tudo. Ah, é por causa da infância? Não sei. Aí nós vamos investigando. São gatilhos. Pode ser. Que disparam ali. Emocionais. Tá? Na hora que falava a palavra venda para ela demonizava, entre aspas, essa palavra. Essa palavra para ela é vender é ruim. Porque lá atrás ela chegou à conclusão, à sentença que vender é ruim, é muito ruim e me gera dor. Só que isso fez uma base de crenças dela sobre vendas. O que é a crença? Eu sei que tem muito coach que fala crenças limitantes, não sei o quê. E acho que me parece que é isso que você está falando. Pô, será que é isso mesmo? E vou concordar porque tem pessoas como você que não tem esse tipo de trava. Significa que você deu um significado para esse histórico de eventos que você teve na infância diferente. Você não precisou criar muros de proteção e nem se tornou uma vítima por isso. E esse é o objetivo. O objetivo é que isso não te influencie. Eu sei que estou abrindo várias pontas aqui, já vou começar a fechá-las, mas um exemplo é essa criança não essa específico, mas uma criança que foi muito escassa na vida. Passou fome, que não tinha. Isso criou uma vontade dela de eu vou buscar minhas coisas, eu não vou passar fome, eu vou ter o melhor carro, eu vou ter a melhor casa, eu vou ter isso, vou ter. E ela coloca isso numa missão dela. E não estou falando do Duca, estou falando de um exemplo X. E essa pessoa sai na busca por patrimônio, por dinheiro, fazendo tudo que for possível ao alcance dela, e ela vai tendo, com base o quê? Naquele evento de escassez da criança. Só que, é saudável ou não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem casos em que a pessoa extrapola. Depende do custo disso daí. Exato. Qual o custo disso tudo? Se ela precisar ter para ser alguém, por quê? Porque ela falou, quando eu crescer eu vou ter um carro para ser respeitado. Quando eu crescer eu vou ter uma casa para ser respeitado. Eu vou morar no bairro X para ser respeitado. Eu vou ganhar X mil reais para ser respeitado. Então, então você precisa ter para ser respeitado. O que você é e as coisas que você faz não são suficientes. Não estou dizendo que você não possa ter. Mas aquilo que eu sou determina aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço determina aquilo que eu tenho. O que eu tenho são resultados das minhas ações. Se o ter se torna mais importante, eu preciso ter um carro bom para ser respeitado, significa que eu não tenho dinheiro suficiente, mas eu vou fazer um parcelamento. Eu ganho 3 mil, a parcela do carro é 2 mil reais por mês. E pode ser que daqui a pouco eu esteja numa bola de neve para eu sustentar, porque eu preciso estar naquele carro para ser alguém. Aí a gente entra na teoria do ter e do ser. Exatamente. Ter, fazer e ser. Colocando aqui. Uma coisa é o que eu sou. Se eu tiver com carro ou sem carro, eu tenho uma identidade. No caso, quem tem religião, eu sou filho de Deus da mesma forma. E acho que isso é muito forte. Eu sou uma base de valores, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu sou próspero, eu sou... Por mais que eu esteja sem dinheiro naquele momento, mas eu sou. Isso faz parte de mim. Não é o dinheiro que eu tenho no banco que vai definir se eu sou competente ou não, se eu sou uma pessoa próspera ou não. É a minha mentalidade que vai. Legal. Tá? É uma forma de pensar. Só que essa criança que foi muito escassa, que de repente ela precisa ter, porque senão ela não vai ser respeitada, isso acontece muito, tá? Geralmente está escondido, mas a gente encontra muito isso. Na hora que você chega nesse ponto, a pessoa tem, mas não está realizada. A pessoa tem a oportunidade de ter bastante dinheiro, o carro, a casa, mas aquilo lá não preenche ela, porque agora ela conseguiu, pegou o pote, e agora? O que eu quero dizer aqui? Nesse exemplo, a pessoa está sendo disfuncional. Ela está pegando uma experiência da infância dela e está dando o seguinte significado. Eu vou ter que fazer isso, aquilo para provar que não sei o quê. E essa pessoa se tornou adulta e ela vive nessa mesma sentença, que impulsiona ela. Mas, de alguma forma, ela está se perdendo. Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, começaram a conquistar coisas e caiu totalmente? Aqui. E aí, tudo bem, uma vez, 2, 3, 10, 20, não tem problema. Mas uma coisa é a situação de mercado, Sim. Né, que a gente estava conversando. Outra coisa é aquela pessoa que não tem uma situação de mercado, mas ela se sabota. Ela não dá o retorno para o cliente, então ela faz toda uma propaganda na internet para conseguir uma prospecção de um cliente. Na hora que chega a hora de dar o retorno para ele, fala, daqui uma hora eu dou o retorno. Por quê? Vou continuar editando o vídeo aqui, daqui a pouco... Pô, você movimentou toda a tua máquina para trazer aquela prospecção. E naquele momento você não vai dar o retorno. E a pessoa vai procurar outro. Porque ela não está fazendo um orçamento só com você. Ela está fazendo com mais 4, 5 pessoas. E aí você chamou a pessoa ali e você deu oportunidade para a concorrência responder ela antes e tratar ela de uma forma cativa e tudo mais. Você se auto-sabotou nesse momento. Por que as pessoas, muitas delas se auto-sabotam desse jeito? Muitas vezes porque
É muito louca essa ponte, tá? É uma conexão, mas é que eu vejo que acontece muito. Muitas vezes porque na hora que ela tem a oportunidade de ter coisas melhores, ela recua. Ela recua até do sucesso, ela recua da prosperidade, ela recua. Tem uma trava emocional nela ali que faz com que ela fique mole. Ela fez tudo acontecer e na hora de fechar o negócio... Na hora de finalizar. Na hora de finalizar. Então você vai falar, pô, é racional isso? Não, o cara não é idiota. Se eu faço uma prospecção para ter um cliente batendo na minha porta e me dando um orçamento, você vai responder rápido ou devagar? Rápido. E por que não respondeu? Porque é vagabundo, preguiçoso? Não. De repente ele tem uma trava lá atrás que pode estar interferindo nisso. Último exemplo. Nessa parte do porquê acredito que pode ter reflexo ou não, tá? Uma cliente nossa também, sempre usa em palestra esse exemplo porque ele é muito bom e é real. Terceiro relacionamento que ela teve longo assim, 2, 3 anos, tempo médio. Tempo médio. Médio, né? Eu fiz 14 anos com a minha esposa hoje, ela falou, pô, já foi 14 anos, né? E ela falou, eu não sei o que acontece. Todos eles são alcoólatras e não mostram isso no começo, mas depois eu vejo um abuso do álcool. Aparece. Depois de um ano aparece. E todos eles, em algum momento, quando eu vou cobrar isso, eu tomo um safanão. Então eu tenho vários boletins de ocorrência. E aí eu tento um tempo, consertar, tento perdoar. Dedo podre. Oi? Dedo podre. Dedo podre. Você fala, por que o dedo podre? Eu falo, mas 3? Pô, ela tá há 6 anos com alcoólatra e apanhando. Eu falo, não é possível. Mas por que acontece na hora que... Não, conheci na balada, outro conheci na igreja, outro conheci não sei aonde. Você fala, pô, como? Vamos na infância, pra ver se tem, pra investigar. Acho que pode ter alguma coisa. Desbloqueamos uma memória dela. Ela com 4 anos, 5 anos, dentro do quarto dela, olhando assim pela fresta. O irmão de 3 e o outro de 2, escadinha atrás, ela protegendo, ele com os 5 aninhos dela. E o pai, mais uma vez, chegando, entrando bêbado em casa. A mãe vai cobrar ele, espanca a mãe. E nesse momento ela fala o seguinte, pra ela mesma, ela faz uma promessa, uma sentença ali, um juramento. Nunca mais... Não, Deus, nunca na minha vida eu quero um homem bêbado ou que bate em mim, em mulher. Eu não quero. Com a linguagem de criança dela. Mas ela falou, tudo, Deus, menos um homem... Quando for minha vez de casar, menos um homem que bebe e um homem que bate, que é violento. Isso não, isso não. Só que o nosso cérebro tem uma armadilha. Eu sempre uso essa também, inclusive na palestra que a gente se conheceu. Não pense no elefante rosa agora. O elefante rosa aparecendo. Pensou. Qual a conclusão número 1? O nosso cérebro não entende muito bem a palavra não. Ele trabalha com imagens. Tá? Então, na hora que... tem gente que fala, pensei no elefante azul. Mas pelo menos um elefante trouxe. Foi um cachorro azul, foi um bicho, né? Então, alguma coisa trouxe. Ele não vai processar bem a palavra não. Essa é a primeira regra. Isso a neurociência explica muito bem. Aí tem teste, Harvard, tudo. Explica. Segunda regra. O que mais ocupa o seu cérebro, e já que ele não entende a palavra não, ele entende que aquilo que mais ocupa o teu cérebro é exatamente o que você está buscando. Entendi. Então, olha a armadilha. Homem bêbado e tudo, bate... Deus, menos um. Homem bêbado, violento. Homem bêbado, violento. Homem bêbado, violento. Bêbado, violento. Essa mulher criou um filtro. Homem bêbado e violento. Ela nem percebe, mas ela criou. Por quê? Ela assimilou tanto o pai, com as características dele, com os detalhes dele, os microdetalhes dele, só que isso é um nível subconsciente, emocional. Não é racional. Ela não foi na balada. Hoje vou encontrar mais um agressor. Vou pegar um pingaiado agressor de mulher. Mas achei mais um. Não, mas ela, sem saber quais são os elementos, o subconsciente, as emoções dela conseguem filtrar isso. Então ela pega, chega e fala, nossa, bem afeiçoado. Nossa, talvez seja um pouco mais dominante. Nossa, ele tem postura. Nossa, olha lá, tá com um copo, mas tudo bem, olha lá, bebe moderadamente, escondendo. Talvez como o pai dela escondesse lá fora, não que ela soubesse disso, mas ela criou um filtro. E esse filtro, ela vai lá, pega a rede dela e traz exatamente. É o dedo podre que você falou. Só que qual que é a origem? No caso dela, tá? No caso dela. Foi o gatilho lá da infância. Que ela criou. E aí vem a parte neurológica explicando tudo isso daí. Vem. Então, por isso que eu acredito, então, que não é uma regra. Entendi. A questão Algumas pessoas têm. Isso, é o significado que você dá. Abandono de criança, desculpa. Eu tava pensando na questão. Aí você tá lá, cara, vamos fechar a venda. Aí vem todos os gatilhos. O que a gente faz quando a gente vê isso impedindo de acontecer, de fazer, de executar? Como que a pessoa identifica isso? Eu acho que isso daí é importante. Porque às vezes a pessoa ela tem um problema e ela não consegue identificar esse problema. Como que ela identifica isso? Como é que ela vai chegar nesse ponto de falar, cara, eu preciso de uma ajuda para resolver esse problema? Como é que você faz isso? Que conselho que você dá para uma pessoa assim? Quais são os pontos que ela tem que olhar e falar, cara, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei explicar?
Ótimo. A sua resposta já foi perfeita. Primeiro, tem alguma coisa, uma pane na nave que não tem sentido. Então tá me dando uma trava, eu tô com um problema de vendas, e não tô querendo dizer que necessariamente, como você disse, é da infância. A questão é o significado que você deu para aquela memória, tá? Então no caso da mulher, dessa moça que a gente falou, o significado dela foi ruim e de uma forma que trouxe o dedo podre dela. No seu caso, que a gente estava conversando, você pegou as suas dificuldades e o significado foi, eu vou ser muito maior do que isso. Então, eu já tive clientes que tiveram um abandono na infância e que foram vítimas. Tipo, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Uma pessoa carente, uma pessoa sedenta por atenção, uma pessoa tentando pertencer, porque ela foi rejeitada. Abandono é rejeição. Então, se eu me sentir rejeitado, agora eu quero ser incluído. Agora eu quero ser acolhido. Agora eu quero... então, eu vou fazer de tudo. Pode se tornar uma pessoa que é o agradador, que não fala não pra ninguém. Porque ele não quer ser excluído novamente. E você fala, pô, por que eu tô fazendo isso? Aí você vai ver o histórico da pessoa, pode ser que tenha uma raiz de abandono lá. Então ela reage dessa forma. Mas tem gente que não. Tem gente que reage de uma outra forma. Eu não preciso de ninguém na minha vida. E ela cria um muro de proteção. Vai pra ilha. Perfeito. Vai pra masmorra dela. Aqui ninguém invade. Eu tenho um castelo, mas esse castelo só eu entro. E essa pessoa não consegue ter empatia. Ela não consegue se entregar numa relação. Ela não consegue se conectar. Porque ela tá fechada onde não dói. Aqui a minha vida é morna, mas pelo menos não dói. Eu não vivo intensamente, mas não dói. Então, você vê, o mesmo trauma, a mesma situação, ela pode gerar esses dois pontos. Então, voltando, você está com dificuldade de vender, você está com dificuldade de se comunicar, você está com dificuldade de se relacionar, e você está vendo aquilo, que eu acho que é um dos pontos que revelam isso, né? Para a pessoa ter essa clareza e essa consciência que talvez ela precise trabalhar algumas coisas. Você vê repetições de padrão na sua vida. Legal. Repetição de padrão. Todo amigo que eu tenho, não adianta. Depois de um ano, o cara enjoa de mim, eu perco essa amizade, eu brigo com ele. Quantas vezes aconteceu isso com você? 30. Por quê? Porque todos esses amigos foram ruins, eu tive a má sorte. Pode ser que não. Quando a gente brincava em fábrica, né? Quando a gente escuta, tem um problema e o nome de uma pessoa, tem um problema e o nome de uma pessoa, tem um problema... Cara, peraí, vamos dar uma olhada naquela pessoa ali, mano. Exato. Eu já fiz isso atendendo executivos de uma empresa e sempre aparecia o nome de uma pessoa. E essa pessoa estava fora da visão da chefia. Falava, gente, só uma observação, tem um fulano aqui que está aparecendo em todas as sessões individuais, né, de coach e tal, e todos eles comentam dele, e assim, o cara era meio quieto, extremamente dominante, e ele tem muita influência sobre os outros. Só que ele era um colaborador no piso hierárquico ali, ele tá abaixo deles. E eu estava trabalhando com essa classe. Então, os sócios me contrataram para trabalhar os líderes do tático, né, o executivo aqui, e ele era ainda um operacional. Mas que influência esse cara tinha? Se esse cara estava de mau humor, ele contaminava a equipe toda. Todo mundo ficava de mau humor. E ele não estava lá sentado para a gente trabalhar isso. Então, precisava trazer ele. Perfeito o que você disse. Então, qual que é a influência disso? Trazendo, né, voltando para a repetição de padrão. Se tem padrões que estão se repetindo, então toda vez que eu vou falar para alguém, eu estou travando. Toda vez que eu tento vender alguma coisa, e para tirar a demonização das vendas, você é um vendedor nato aqui. A gente aprendeu. Tem. Mas... A gente aprende. Tudo se aprende, cara. A gente nasce careca, banguelo, precisa do... você precisa vir do saco. Aí depois você vai para um outro saco, que é no útero. Sim. E aí depois, você precisa da mulher para cuidar de você. Aí depois você precisa de um médico ou de alguma parteira ali para tirar você da barriga. Você sai, todo perdidão no mundo, o que tá acontecendo, vai precisar do pai e da mãe. Cara, a gente é completamente dependente, né? Com certeza. Assim, e fazendo uma ressalva, embora concorde, né? Óbvio que o ambiente vai influenciar, mas tem estudos que apontam que tem pessoas que têm uma tendência a ter mais facilidade. A diferença entre o líder treinado, que o pessoal fala, e o líder nato, por exemplo. Parece que tem gente que quando tem 5 anos, ele já tá líder do time. E tem gente que tem 5 anos, ele tá ali torcendo para ser escolhido, por exemplo, né? No futebol, ali no recreio e tal. Então, acho que tem algumas questões que a pessoa vem com algumas aptidões, né? O negócio que fez um curso, né? E aí, depois no final do curso, os treinadores lá, eles abriam um espaço para você fazer perguntas, né? E o que aconteceu, por que daquela dinâmica, assim. E nós fizemos uma dinâmica, né? Era à noite, num campo de futebol, tava cheio de tocha, de fogo acesa em volta, aí formou grupos de 5 ou 6 pessoas, né? Aí ficava todo mundo de costas um pro outro, os vendados, e assim, se você acha que você é um líder, dê um passo à frente. Aí eu ia lá, um passo à frente. Não. Se você acha que você tem condição de trabalhar um departamento, de cuidar de pessoas, dê um passo à frente.
Se você acha que você é merecedor de um cargo maior do que você tem, dê um passo à frente. Eu dou um passo à frente, né? Bem dado. Bem dado. Ah, Bem dado. E aí, pô, acabou e escolheram outra pessoa pra ser a líder da equipe minha. Porra, mano, eu achei que eu tava todo preparado, que eu ia liderar a minha equipe. Aí, pô, a hora que acabou o curso, né, que abriu esse espaço pra bate-papo, eu conversando com o camarada, eu perguntei, cara, esse método aí, o que fez você escolher tal pessoa, fulano, colega nosso aí, pra ser o líder da equipe? Porque, cara, eu fui lá, eu me prontifiquei e tudo mais, eu tava lá na frente. Ele falou assim, a gente escolheu quem não deu passo nenhum. Porque essa pessoa, ela precisa ser preparada, porque ela tá fugindo das responsabilidades. É essa pessoa que vai precisar da atenção ali pra gente transformar ela num líder. Eu falei, caraca, eu nunca pensei nisso, mano. Pô, foi inteligente isso daí, hein, tiozão? Foi inteligente, pegou todo mundo, cara. Fantástico. Esses cursos de imersão é legal, velho. Assim, eu falo pro pessoal, cara, faz, meu, faz. É gostoso. É um investimento bom, é produtivo. Você vai conhecer pessoas, aqueles cursos do professor Marins que enfiava a cabeça no... Não enfia a cabeça no pau. Mas tinha aquele negócio de enfiar a cabeça no tanque de água. Pô, eu adorava isso daí, cara. Ah, é dinâmico, né? Não, mas assim, é bom você fazer uma vez, porque 2 vezes já não... já deu spoiler, né? Você já conhece tudo como é que funciona. Puta, é muito legal. Gabriel, cara, é um curso que você deve fazer, velho. Com certeza. Com certeza. Você, mano. Tem que gritar lá um pouco, sim, né? Brincar. Sim, pô, é um final de semana. Você pega uma sexta, sábado e domingo. Sim. E faz o curso. Pô, vale a pena. Eu gosto muito, gosto das dinâmicas. E muitos exercícios desses, eles são emocionais, né? Sim. É grande pra despertar esses gatilhos, que vai no caso do que a gente tá falando aí, do cara que é travado, né? O cara que é travado. O cara que chega na hora de trava, tem um trauma lá atrás e tudo mais. E nesses cursos eles conseguem mostrar isso daí pra você, faz aqueles mapeamentos, né? Sim. Do social, do psicológico, toda essa parte aí. Faz e pega, e quando eu fiz os meus cursos, vieram memórias assim, e conexões que eu não entendia de onde vinha, né? E em exercício de visualização, você fecha o olho, não é hipnose, não é nada, e nada contra também, só não conheço e não aplico, né? Mas um exercício Você já foi hipnotizado? Nunca. Mas você já tentou? Não sei se eu quero passar pela experiência. Eu me voluntariei, o cara falou que pra mim não ia. O cara falou pra mim que não ia dar. Sério? Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, porque você não vai deixar eu te hipnotizar, você vai querer passar por ridículo aqui. Você tá brincando. Porque a hipnose você tem que estar aberto pra ela, pra receber os comandos. E eu jamais vou deixar um cara, manipular a minha mente. Por isso que eu já queria fazer o cara pagar de ridículo. Ele falou, com você não vai dar. Você não vai deixar. Você vai bloquear. Porque, cara, interessante. Eu fui num treinamento também motivacional, essas coisas, né? Aí eu cheguei lá, botei uma jaquetona, botei um boné na cabeça e puxei o gorrinho por cima do boné. Meu Deus. Cruzei os braços, cruzei as pernas e fiquei olhando assim pro coach, né? Eu falei, cara, eu quero ver como esse cara vai me abrir, velho. Nossa. E aí... Intencionalmente. Tá. Eu fiz pra provocar mesmo, sim. Né? E aí, os caras viram, Mano, a técnica é boa, velho. Funciona. Conseguiu? Abriu, quebrou. Fez eu tirar a máscara ali e começar a participar. Os caras são bons, velho. Olha que legal. Tem que ter... A gente aprende isso nas técnicas de comunicação. Você vai mapeando o pessoal. Como você disse lá no começo, o corpo fala. Sim. Então, a pessoa que está com o braço cruzado, né? Muitas vezes você pode falar sobre braços cruzados, que é uma posição de proteger a barriga, que ela é ancestral, que é o mamífero, né? A barriga é a parte mais vulnerável, né? Para os predadores e tudo mais. Então, nós estamos numa posição de resistência. E tá tudo bem, porque isso, aquilo e tal. Mas você pode ir chegando e, de repente, você pede pro cara que está com o braço cruzado segurar alguma coisa. Ele vai abrir. Ele vai ter que pegar. Não, segura isso daqui pra mim e já vou. E você tem que ter um motivo pra isso, né? Senão o cara se sentir foi feito de bobo, ele vai resistir. E só dele descruzar, aí que tá. Geralmente o nosso estado interno vai definir as minhas expressões, a minha postura. E a neurociência vem dizer, a PNL, Programação Neurolinguística, que o contrário também é verdade. Então, eu brinquei com o Gabriel, né? Aquele negócio que você vê todo mundo, yes, gritando e tal. E o povo fala, meu Deus, não vou pagar pra ficar gritando. Bando de louco aqui, porra. Pelo amor de Deus, tal. Só que o que ele tá fazendo ali? Independente do seu estado interno, quando você tá gritando, falando com cara de louco, de Batman, de hacker, de sei lá o que, né? Você tá gritando aqui, você tá jogando uma mensagem pro teu cérebro. O tipo, cara, ele tá se preparando pra alguma coisa muito doida. E aí tem um estudo da MCUD lá, de você falou de hacker, eu adoro o hacker, velho. Eu acho muito da hora aquilo ali, velho. Você vê a intimidação, e os caras não fazem isso à toa. Não. Tem um propósito. Tem. E tudo tem um propósito. Tudo. Você não entende. Mas tem um propósito, tem. E essa questão de gritar no Haka ou nos cursos,
Tem uma pesquisadora de Harvard, Amy Cuddy, tem o TED Talks dela, um dos mais vistos. Ela explica que se você ficar parado, ela chama de posição de super-herói, né? Olhando assim pra cima, durante 2 minutos, com uma cara fechada, zigomático aqui fechado, os seus níveis de testosterona aumentam no sangue. Ah, é? É. Vou fazer antes de transar, mano. Ficar 2 minutos assim, parado de Faça. Mas não pode rir. Porque se você rir, você vai jogar endorfina. Você vai rir, tá? Você vai relaxar. Um vai anular o outro. Mas é uma boa dica. Nunca tentei. A Gabriel, ó. Nunca tentei, ó. Nunca falou que funciona. Vai lá, a mulher tá indo pro quarto e você lá no banheiro. Yes. Vai sair o Hulk lá de dentro. Aí fizeram essa pesquisa e viram isso. Então, o IES, que todo mundo fala, que tem muito vídeo aí, tem gente ridicularizando e tudo mais, e é porque não entende o propósito, como você disse. Isso aqui é um meio de, em 1 minuto, você aumenta o seu nível de testosterona. Além dessa parte que você sugeriu, muito interessante, a ideia aqui perspicaz, você tem uma outra questão. Tudo que faz o cara que está na zona de conforto, travado, levantar e agir, levantar e se arriscar, eu tenho dificuldade com stories. O que vai me fazer aqui, além da minha determinação, propósito, é uma sopa química dentro de mim. E se eu tiver testosterona, é mais fácil. Ela me impulsiona. Ela me coloca para agir mais rápido do que quem está na posição apática. Entendi. Quando você está triste, com uma memória ruim, com um negócio sofrido, você está lembrando daquele trauma do passado, você está lembrando da mulher que deixou, você está lembrando da traição, você está lembrando que não te convidaram e você queria ter sido convidado para uma festa, por exemplo. Percebe sua fisiologia? Você está meio assim, ó, brocochô. Queixo para baixo, cabeça para baixo olhando, memória triste, se lamentando. Jururu. Aqui, faz isso aqui, ó. Qualquer coisa, só desanimado, cabisbaixo. Agora você tem o maior desafio para cumprir na tua vida. Você tem a maior apresentação para fazer. Você vai apresentar o estudo, você vai apresentar uma palestra, você vai apresentar um treinamento agora para 1000 pessoas. Qual que é o seu estado de ânimo para isso agora? Lá embaixo. Eu não tenho energia para fazer nada aqui. Pode ser. E eu nem tô pensando em coisa triste. Meu corpo só a gente mudou. Agora, só você fazer isso aqui, ó. O Anthony Robbins, que é um grandão lá, ele fala que muitas vezes 1 milímetro pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mas assim, aí que você colocou, a postura influencia. O grito influencia. O grito de guerra traz energia para você. Tudo tem um propósito, tudo tem uma técnica e foi estudado. Exatamente. E sabe-se que funciona. Pode não funcionar com todo mundo, porque tem algumas pessoas que estão extremamente fechadas. Para o novo, não quero saber. Eu sou bom o suficiente, eu consigo resolver tudo. Sim. Mas tem pessoas que precisam de ajuda. Que é o caso da vendedora que nós estávamos falando. Vamos já voltar lá para fechar esse assunto. Sim. Então ela vai identificar padrões repetidos aí Sim. que está prejudicando a vida dela. Com certeza. Hoje a internet tem bastante informação. Muita. Sobre isso. Muita coisa. Tem muito picareta também falando. Tem que tomar cuidado. Saber filtrar. Né? Escolher bem os mentores que você tem ali para você não cair numa cilada. Exato. Né? E assim, e vale a pena buscar ajuda. Com certeza. Com certeza. Vai abrir portas, vai destravar, vai fazer a pessoa fluir melhor numa comunicação e efetiva. Ela realmente atingir o objetivo dela, que era fazer uma venda, fazer uma parceria, o cara conseguir, sei lá, um relacionamento melhor ali dentro, seja de um condomínio, seja num escritório, onde quer que seja, você conseguir impulsionar aquilo ali. E temos uma outra coisa, assim, que é o outro lado ruim da coisa. A dificuldade de mandar uma mensagem ruim. Você tem que falar algo ruim para alguém. Cara, a gente posterga, a gente evita, a gente fala, cara, eu vou ter que falar isso. Você tem medo da reação do outro. E aí você para e pensa, como é que eu mando uma mensagem ruim de uma forma onde a gente não agrida, de uma forma onde a gente não tem um overreact ali do outro lado, uma reação extremamente exagerada? Como é que a gente pondera isso? Porque, cara, a outra parte ela vai reagir, correto? Vai. Vamos pegar 2 exemplos assim, fáceis, assim, pra gente poder entender. Pô, no ramo que você tá, o síndico fez uma previsão orçamentária, furou. Vai ter que meter uma taxa extra ali. E você vai ter que chamar uma assembleia extraordinária ali para discutir uma taxa extra. Sim. Cara, nos dias de hoje que a gente tá com o dinheiro nosso tá escasso, né? E, cara, você ainda vai falar que o cara vai ter que pagar mais 200, 300 reais a mais ali na taxa condominial dele ali, a taxa extra. Pô, é difícil, cara.
e você fez um orçamento, sei lá, para pintar as paredes do escritório. O orçamento foi em 10 mil, puta, medimos errado as paredes, vai dar 15 agora, você tem que levar pro seu chefe. Chefe, vamos ter que aumentar em 5 mil reais aqui. Cara, não é fácil dar notícia ruim. Notícia boa é simples. Todo mundo dá, ganhamos, deu certo. E notícia ruim, cara? Como é que a gente se prepara para dar uma notícia ruim? Muito boa essa pergunta, muito boa. Vamos lá. No caso do condomínio. Condomínio você tem muito a questão eletiva. Tudo é votação, né? Então, você tem técnicas ali onde você vai fazer o possível para ganhar o público. Você precisa ganhar o público. Você precisa convencê-los a isso. Tem uma regra na comunicação que é muito boa e serve para qualquer coisa, Luca. Não é sobre o que você fala. É sobre o que o outro ouve. Boa. Tá? Essa é uma regra, sim, e parece um pouco abstrata no começo. Me explicando rapidamente. A questão não é a qualidade da minha oratória, a minha voz, a minha entonação, as pausas. Tudo isso ajuda. Mas é o que o outro ouve. Quem está ouvindo? Quem é o público? Então, é um público que quer mais informações técnicas, é um público que quer mais conexão. Aquela pessoa que você chega, dá um abraço na pessoa, pergunta da vida antes de você dar uma notícia, por exemplo. É uma pessoa mais calma, um pouco mais assustada. É uma pessoa mais analítica, então ela precisa de informações técnicas. É uma pessoa mais acelerada, então ela quer que você seja o mais objetivo possível. O outro... Você tem que conhecer o outro. O outro. Quem é o outro que está ali na sua frente? Então, a análise de perfil, por exemplo, você aprende a mapear pelo menos 4 comportamentos, onde você vai destinar a sua comunicação para isso. Numa assembleia, você tem os 4 perfis. Então, ou numa palestra, você tem esses 4 perfis. São características diferentes. E você precisa variar para poder falar com cada um deles. Não é esse o ponto que eu vou entrar. Mas é importante você saber que o outro está ali e você precisa falar de uma forma que ele entenda. Se eu for explicar o que é um rateio de taxa extra para uma criança de 6 anos, eu posso até tentar, mas eu vou ter que trazer o linguajar para o mundinho dela, para fazer as analogias de uma criança de 6 anos. Senão ela não entende. Então, quem é o público que está ali? Qual o vocabulário que você vai utilizar? Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender qual é o seu público. E a segunda regra, a responsabilidade pela comunicação. Imagina que você vai se apresentar para alguém, tá todo mundo no celular. Vou falar de rateio S, tá todo mundo ali no celular. Nossa, como são mal educadas essas pessoas. Estou aqui para falar para elas algo importante e elas estão no celular. E eu vou falar aqui, se não aprovarem também é problema deles, porque eles que ficaram no celular são mal educados. Essa não é a postura do vendedor, do comunicador, do advogado, do síndico, seja de quem for. A responsabilidade pela eficácia da comunicação é de quem está comunicando. É do comunicador. Então, esses 2 pontos. Conheça, primeiro, não é sobre o que você fala, é o que o outro está ouvindo, e você precisa fazer com que ele ouça aquilo que você precisa. Interessante. Olhando para ele, se colocando no lugar dele. E segundo ponto, a responsabilidade é sua. Se você foi lá para aprovar uma taxa extra e reprovou, não estou dizendo que a culpa é sua, mas se você não fez o melhor possível na sua comunicação, na sua persuasão para trazer essas pessoas, entenda que você precisa melhorar. Porque aquelas pessoas precisavam daquilo. E elas precisavam ser persuadidas. E sim, talvez elas sejam mal educadas, desrespeitosas. O que você vai fazer para contornar isso, amigo? O que você vai fazer para descruzar o braço do cara que está relutando a sua venda ou ao seu treinamento? O que você vai fazer? Você não tem controle sobre ele, só sobre você. Então, traz a responsabilidade para você. 2 pontos. Agora, entrando. Tem uma técnica de negociação aqui que eu acho que é muito boa para dar notícias ruins quando você precisa da votação das pessoas. Ela chama BATNA. É a origem dela. É uma sigla, né? Mas BATNA. B-A-T-N-A. Em inglês tem a tradução dela, no português é MANA, que é a melhor alternativa caso não haja acordo. Não é certinho, tá? Mas é melhor alternativa no não acordo. Então vira MANA. O que é isso? Geralmente, vou dar um exemplo de rateio extra que você falou. Você está vendo que está tendo uma onda de caixas d'água que estão caindo em condomínios? Sim, eu vou falar. No Rio de Janeiro, caiu uma caixa d'água em cima lá, arrancou o teto, atingiu uma pessoa. Teve um outro que, graças a Deus, não atingiu ninguém, mas derrubou o muro. E tem muitos condomínios Minha Casa Minha Vida que estão com a parte interna dessas caixas d'água totalmente corroídas. Já não tem escada interna. Ontem eu participei de uma assembleia, inclusive, que era um condomínio que precisava aprovar isso. Então imagina, durante 3, 4 anos a pessoa pagou entre 120 e 150 de taxinha de condomínio. Minha Casa Minha Vida, geralmente um público que tem menos poder aquisitivo. Então, já significa algo no orçamento dele, do assalariado. Aí você vai chegar e, para reformar uma caixa d'água daquele tamanho, os orçamentos passam de 100 mil reais, muitas vezes. Alguns menos, alguns um pouco mais, depende do estado da caixa e tudo mais. Na hora que você vai ratear isso, para parcelar e para não demorar muito, pode dar parcelas de 50, 100, 150, 200 reais para cada morador. O morador que muitas vezes não paga 100 no condomínio. Dobrou.
Mas triplica. Ele vai ter que continuar pagando a taxa, ele vai pagar uma taxa extra, um rateio extra. Então triplica o negócio. E você tem que dar essa notícia para a pessoa. Encaixa no seu exemplo aí de notícia ruim, para você dar para a pessoa? Você precisa dar uma notícia dela. O que você vai usar? Para aumentar suas chances. Gatilhos mentais. Gatilho mental. Gatilho mental, todo mundo fala aí no marketing digital. Quero vencer as objeções das pessoas. Ela vai falar, eu não vou pagar. Mas por quê? Se é tão nobre a causa. Cara, é para você tomar uma água de qualidade para a caixa d'água não cair e não matar alguém no seu condomínio. Porque isso aí vai trazer muito prejuízo, além de ser desumano. Então, racionalmente é uma decisão simples, mas emocionalmente não. Então, primeiro, você pode utilizar aquelas técnicas que a gente falou. Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria relutante. E tem que mostrar que você tem essa conexão com a pessoa. Mas tem essa técnica da Mana, ou Batna, que é o seguinte. Você vai ancorar valores lá em cima e vai descendo. Você vai dar uma notícia muito pior. E a notícia ruim vai ser boa. É uma técnica. Cara, você sabe que você falando disso, você conhece a piada do gato que subiu no telhado? Manda. É o seguinte, o patrão tinha uma chácara lá, né? Tinha o caseiro da chácara dele. Aí o caseiro liga e fala, ô patrão, seu gato morreu aqui, ó. O gato de estimação do senhor morreu. Ele, ô fulano, não é assim que você dá uma notícia. Você me pega despreparado. Eu sou cardíaco. Você tem que saber dar notícia. Você fala assim, chefe, olha só. Sabe aquele gatinho querido que o senhor tinha aqui? Pô, ele subiu no telhado. E aí, pô, a telha quebrou, o gato caiu e infelizmente veio a falecer. Você conseguiu entender, Zé? Pô, claro, entendi, chefe. Pode deixar que se tiver algum problema dessa na próxima vez. Aí a mãe do patrão foi passar uns dias na chácara dele. Aí o caseiro liga. Ô chefe, sabe sua mãe, aquela que o senhor gosta muito? Sei. Então, ela subiu no telhado. Ótimo. Você fala, pô, mano. É isso, né? Vai com calma. Acho que ele entendeu errado, mas é muito boa. Eu acho que eu já tinha ouvido há tempos atrás. É muito bravo. A piada é velha. Cara, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. É uma forma de interpretar. Então, você vai dizer que o gato subiu no telhado, né, na questão da caixa d'água. Mas é interessante você ter pontos. Então, duas coisas aqui. Primeiro, você vai usar gatilhos mentais. A história, eu acho que é muito importante. E o segundo ponto é a ancoragem de preço. Vou começar pela ancoragem de preço. Pensar numa imersão, por exemplo, de um dia, treinamento aí de inteligência emocional ou de oratória, seja o que for. Por quanto que você vai vender esse curso? Não vou te falar, mas eu vou te dizer o seguinte. Eu fiz um curso, Duca, de 3 dias, onde eu aprendi muitas técnicas, mas eram técnicas diluídas para todo tipo de público. O curso de um dia que eu vou dar vai ser para um público que já tem uma comunicação e quer melhorar ainda mais. Exemplo, tá? Então, naquele curso, eu paguei pelo menos R$3.000 e eram 3 dias, tá? E agora eu vou começar a apresentar para você. Já vou falar o preço, não vou falar ainda, mas eu vou te mostrar todos os benefícios que nós teremos em um dia de treinamento. Quanto você acha que eu vou vender esse curso? Não, idea. Acabei de ancorar. Eu ancorei. Eu falei que um curso de 3 dias eu paguei quanto? R$3.000. E eu falei que o meu curso vai ser de um dia. Quanto será que vai ser meu curso? Mais ou menos. R$1.000. Eu não falei, mas está na sua cabeça. R$1.000 por dia. Você já plantou a ideia lá. Plantei a ideia. E aí eu vou começar a falar de todos os benefícios do curso. Vou mostrar provas sociais de pessoas que fizeram o curso. Pessoas que antes e depois dela, vídeos, a pessoa gaguejando, falando, não sei o quê. E daqui a pouco ela com eloquência, fazendo uma palestra, uma apresentação, as pessoas aplaudindo ela. Tudo real. Tem que ser autêntico, tá? Pessoas mandando mensagem, nossa, depois do seu curso eu destravei um trauma, agora eu me sinto muito mais livre para vender, agora eu me sinto assim, me sinto assado, tal, não sei o que. E eu vou gastar ali, investir, né, no caso, 10, 12 minutos, mostrando só o benefício do curso. E na hora, agora eu vou falar para você. E agora eu vou falar o preço do curso qual que é. Então vamos trazer para a caixa d'água, isso daí. Vamos. Calma. Mas o preço do curso não é R$1.000. Para quem fechar hoje, exemplo, apenas 397. Ou 12 parcelas, não sei quanto que vai dar aqui, 12 parcelas com juros, não sei o quê, de 42,50. É uma boa notícia? É.
Agora tira tudo isso que eu te contei e falei, oi, gente, tudo bem? Tem um curso de oratório aqui, muito 399. bom, 397, bora? Não. Então, entende? Você falou, cara, puta, achei que era 1.000. Achei que fosse 1.000. Não, mas você trazendo isso daí pra situação da caixa d'água. Sim. Aí você vai começar, pô, o pessoal tem visto aí que tem caído caixa d'água lá, caiu uma no Rio de Janeiro, caiu outra não sei aonde, pô, tombou em cima do prédio, pô, mexeu na estrutura, abalou. Precisa fazer a limpeza da caixa d'água. É um trabalho em clausura, é um trabalho difícil, tem que ser uma empresa especializada que vai dar um certificado pra gente. A água para vocês poderem consumir, tomar banho, fazer comida e tudo mais, tá tudo ali. Fazendo todo esse trabalho aqui, a condição disso daqui vai melhorar, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando disso, daquilo outro. Sim. E aí você vai ter que gastar com isso daí pra fazer. E quanto que eu vou gastar? Lá no Rio de Janeiro o pessoal gastou, porra, 100 mil reais pra fazer. Aqui a gente vai gastar 30. Ou então vai dar tantas parcelas para cada unidade aqui que fica mais fácil de ser. Vai diluir. Seria isso? Seria nessa parte de ancoragem de preço. Exatamente isso. Você pega, joga, ou é de praxe, é muito recomendável que você apresente 3 orçamentos idôneos. Então, você pode começar pela maior. Eu achei legal você colocar o idôneo, porque normalmente o prestador de serviço vai lá, pega o orçamento de todo mundo, vem e leva. Não dá. Eu vi ontem, apresentaram lá na Assembleia. Eu estava mais participando para defender os direitos de uma cliente, eu não era o advogado que estava ajudando a conduzir, né? Mas mostrar lá uns orçamentos que é aquele papel, quase com papel de pão, né? Não vendeu credibilidade. Teve um que apenas um se propôs a ir lá apresentar, que era o mais caro, mas fez uma super apresentação. Isso conta muito também no processo de vendas. Mas interessante, ter essa ancoragem de preço. E a outra questão, eu preciso pensar nas objeções. Tá? Então, primeiro, qual que é o objetivo da minha comunicação? Como síndico ou como advogado que vai ajudar ali? É que eles aprovem, ok? Quanto? Tem que ser mais específico o meu objetivo. Eu quero que eles aprovem uma parcela de 50 a 60 reais. Então, meu objetivo é esse. Eu vou montar toda uma estrutura para ele chegar nisso. Só que ele vai ter objeções irracionais. Sim. Emocionais. Qual que é a grande objeção deles ali, na minha opinião? Cara, eu nunca paguei uma taxa extra de 70 reais. Eu nunca paguei uma taxa extra de 60. E eu preciso trabalhar essa objeção deles. Eu não posso ignorar. Eu preciso mostrar que eu estou conectado com essa dor deles e que eu não estou querendo empurrar alguma coisa. E por mais que seja lógico, eu não quero uma caixa d'água caindo em cima do meu prédio, tem gente que vai negar porque fala, mas eu não tenho 60 reais a mais. E, de repente, ele até pode ele pode até buscar isso. Mas ele não vai buscar, porque ele vai falar, não, se der para provar, jogar um pouco mais para frente, acho que não vai cair não, olhando aqui não tá. Tem gente que age dessa forma, e a responsabilidade é do comunicador, então eu preciso trazer essa pessoa. Possivelmente eu vou contar uma história, e para provar isso daí, num outro condomínio que nós estávamos gerindo, eu contei uma história para eles. Comecei com a seguinte frase, meus amigos, hoje estou aqui para dar uma notícia ruim para vocês. Mas ela poderia ser muito pior. Muito pior. E antes de eu entrar nesse assunto, fique com isso, porque isso tem a ver com a caixa d'água de vocês, tá? Mas presta atenção. Aqui é uma outra técnica. Aqui eu deixei um loop aberto. Eu falei, daqui a pouco eu vou te falar. Tá? Então eu introduzi um assunto. Por quê? Porque eu preciso da atenção deles. E quando eu deixo um loop aberto, a pessoa... Ele vai querer ficar esperando... Ele quer saber a solução. Que nem no exemplo que eu dei do preço. Eu não vou falar qual que é meu preço agora. Qual que é a sua dedução? É R$1.000. Falei todos os benefícios, depois dou o preço e uma boa notícia com desconto. Mas aí ele falou, então já vou entrar na caixa d'água, tá, pessoal? Mas só uma notícia. Aí eu contei um processo nosso com um cliente, estava todo errado, no aluguel de casa, não vou entrar nos termos técnicos aqui, ele tinha que devolver a casa e pagar mais 60 mil pro cara. Só que ele fez uma reforma e a reforma não estava autorizada. Então, ele não tinha o direito de abater aquela reforma. Então ele ia ter que pagar os 60 e ia perder mais 60 que ele investiu na reforma da casa. E nós fizemos toda uma estratégia para quê? Para tentar impedir que ele, pelo menos, perdesse um dos 60. Ou os 60 que ele tinha que pagar, ou a reforma da casa. A matemática é simples. Cara, compensa esses 60 mil pelo benefício que você tem na casa. E minto, não era uma casa, era um terreno, e ele construiu um barracão. Então, qual que era a grande trunfo que ele tinha na carta? Se você não aprovar o abatimento, eu vou gastar mais 5 mil para derrubar todo o barracão. E tirar tudo aquele entulho. Eu vou devolver do jeito que eu fiz. Essa era a ameaça dele. Então ele falou, você não vai ficar com 60 mil de benefício. Eu vou ficar no prejuízo, mas você vai rodar muito mais. Só que eu não posso chegar falando isso. Porque senão o cara vai falar, então derruba. Não tô perdendo nada mesmo. A questão é, o barracão era interessante pro cara ou não? Então, todo o nosso raciocínio era para trazer essa consciência de que o barracão, ele é interessante pro cara. Porque o cara tá na defensiva. Aí a gente vai usar aquelas técnicas e tudo mais, tiramos a animosidade,
e do tipo, pô, o que você vai fazer com esse barracão? Alugar um terreno com barracão não é muito mais rentável para você? É. E com muita manha, depois de 2 horas de audiência, o cara aceitou. Conclusão, o nosso cliente só perdeu 60 mil reais aquele dia. Ele não perdeu 120. Ou seja, meus amigos, aí nós falando, andando no meio do povo, dominando o espaço, meus amigos, hoje nós estamos aqui também para falar que poderia ser pior, mas nós temos uma notícia que não é tão boa, mas não é tão ruim. Uma caixa d'água nova custa 320 mil reais. Para consertar uma caixa d'água, em torno de 100 mil reais. Mas antes de falar, nós temos uma proposta de um orçamento de 70. Tá? Então, é isso. No Rio de Janeiro, gastaram isso. Antes, vamos mostrar algumas coisas para vocês. Mostrou vídeo, foto da caixa d'água que tinha caído, isso e aquilo, porque imagens impactam muito a gente. Sim. E já concluindo. A gente trouxe isso, trouxe as imagens e começou a fazer o tal do Mana ou do Batna, que é o seguinte, eu sei que se chegar nesse limite, eu vou ter que procurar alguma alternativa. Que limite? Se eu reprovar, se a Assembleia não aprovar essas contas, o síndico vai ter que tomar medidas de ele mesmo aprovar a reforma da caixa d'água, porque é uma coisa essencial. Precisa ser feito. Precisa ser feito, ele tem poder para isso. Mas, popularmente... Não vai ser legal. Não vai ser. Esse síndico vai estar fora daqui a pouco. É uma chance, tá? Naquele condomínio, Sim. naquela situação, quem vai votar no síndico que enfiou goela abaixo a R$75 de taxa? Então tem uma questão política aqui. Essa é a alternativa. Eu tenho que saber qual que é a minha alternativa final. Se tudo der errado, eu vou ter que fazer um rateio obrigatório. Eu vou escalonar 3 níveis antes de chegar aqui. No obrigatório. Obrigatório. E eu vou ancorar preço. Então o que a síndica fez nesse caso? Ela falou da caixa d'água, da portaria e das portas que precisavam trocar. Tudo daria uma parcela de R$150 a mais por mês. E o povo começou a falar, não, mas vamos priorizar o que é mais importante. Ótimo. A caixa d'água e tal. Ela falou, não, mas se tirar a questão da portaria eletrônica, não sei o quê, ficar só a caixa d'água e mais a outra reforma, então vamos ter parcelas de 90. Não, mas pô, eu não tenho R$90, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E no final ela falou, bom, eu gostaria... Nós ajudamos ela, né? Nós temos uma notícia que poderia ser pior, mas é só uma notícia ruim. Tá? Então, nós não vamos cobrar os 100, 110, 150, nós não vamos cobrar os 90. Tá? Para vocês tomarem água boa, para vocês não correrem o risco de ter que pagar uma caixa d'água de 300 mil, para vocês isso, para benefício, 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 benefício. Então, nós só precisamos da aprovação de vocês de R$70 mensais. Tá? É o melhor ponto. E veja só, a nossa alternativa é, se recusar, vamos ter que obrigar. Mas a questão é que eles também têm a mana, o Batna deles. Sim. E eles não têm muita consciência disso. Qual que é o Batna deles no começo? Qual que é o limite deles? Se eu não aprovar, eu recuso. Simples assim, ele só tem 2 opções. Ou eu aprovo ou eu recuso. E nós mudamos isso de uma forma para dizer... Foi dando opções. Quais são as suas opções? Não é recusar. Eu não falei que a opção dele era recusar. Eu falei, e sem enganar, isso está dentro da estratégia. A sua opção é pagar 150, 90 ou 70. E deixei a questão do recusar para lá. Mas era uma opção 70, deles. sim. E estava lá na cédula. É só ele não votar. É só ele recusar. Acho que na cédula até tinha recuso. Alguma coisa assim. Mas eu não vou falar isso no discurso. Então, a gente mudou. O que se tornou a alternativa dele, final, que é o Batna? Se eu não aceitar o de 100 e tanto, e não aceitar o de 90, aí eu aceito o de 70. Então, na nossa composição ali, levou eles para isso. E eles aprovaram o negócio de R$70 com alegria. Dentro do possível. Não comemorando, fazendo festa. Mas falando, putz, achei que ia ter que desembolsar gastamos R$150. Agora nós só temos que gastar. Agora, isso é manipulação do povo? Não. Eles precisavam do problema da portaria resolver. Eles precisavam da outra reforma. Só que podia ser postergado. Pode. E a caixa d'água não. E as fotos, tudo que você fez, e aí um outro gatilho mental, que é a prova, né? Você está provando seus argumentos. Você está provando que num condomínio parecido com o seu, com uma caixa igual a sua, com uma análise assim, caiu, porra. Mas vamos lá, vamos trazer agora para uma outra realidade. Chegou lá, pô. O Gabriel chegou para mim e falou assim, pô, Duca, vamos precisar gastar 5 mil reais. Pô, Gabriel, você tá maluco? Vai gastar 5 mil reais a mais, pô, tinha 10 mil para gastar aí. Não, pô, como que você vai querer gastar mais 5 mil aqui, pô? Tá apertado isso daqui. Com o quê? Não, sei lá. Pintura. Pintura, não sei. Aí você não pode chegar, pô, chefe, podia ser pior. Porque hoje, vamos trazer para uma empresa isso daqui. O podia ser pior, cara, ali é difícil. Sim. Você errou. Sim. Você assume o erro. Fala, errei,
o orçamento estava errado e vai ter que gastar mais tanto aqui. Sim. É isso, a verdade. Se você fosse meu chefe, eu entendo que você tem um perfil que a gente fala que é um influente muito forte, que é a capacidade de comunicação e conexão. Isso tá no seu comportamento, tá no seu jeito de ser. O cara tava me analisando, velho. Mas o tempo todo. Porra, Não, é o filtro. Caralho. Ali, ó, eu sinto que é o estável, mas é só uma suposição. Não te conheço há mais e não conversamos. Estável é o quê? O conflito não me agrada muito. Porra, matou. É isso. É do tipo, se eu puder ter um planejamento para as coisas, é melhor. Eu não gosto de ter que... De repente você chega e fala, vamos na pizzaria. Na última hora fala, Gabriel, mudou, agora é temaki. Porra, cara, mas não tinha combinado a pizzaria a semana inteira? Por que os caras mudaram? Tem gente que não se importa com essa mudança brusca. Não tô falando da Gabriel, tá? Não sei se faz sentido, Gabriel. Mas não quero ali o conflito e tudo mais. E é comportamento, tá? Não é nenhuma grande magia. Isso dá pra aprender fácil. Então, o que eu identifico aqui? Influência, que é comunicação, conexão com as pessoas. E qual será que é o meu perfil? Entende? É fácil, entende? Você pega. E eu entendo que tem a dominância. A dominância, ela é uma força muito grande para atingir os objetivos. Não que os outros perfis não tenham. É um instinto para liderar. Você deu os passos naquela dinâmica, vem dado, outras pessoas não deram. E, assim, tem duas formas de fazer as coisas. Tem o meu jeito e tem os outros que não funcionam tão bem. É mais ou menos isso. É isso. É mais ou menos isso. E tá tudo certo, porque se você acreditar no projeto, você vai botar toda a sua energia aqui. Melhor do que colocar a sua energia no projeto de um coió que você tá discordando. Então, que seja dessa forma. Como que você se comunica com esse perfil? Objetividade. Se o Gabriel falar, Luca, tem uma notícia pra te dar, cara. Envolve dinheiro. Não sei nem como que eu vou te falar isso. Você já tá querendo voar na jugular do Gabriel. Não é recomendável. É melhor vir com o negócio, sabendo que você vai explodir e tudo mais, eventualmente, não você, tá? Mas pode, 5 mil reais, pode ser que tenha essa explosão. Mas essa objetividade talvez seja mais apreciada por você, e essa verdade, se falar, eu errei, sim, e vou dar um jeito melhor para você falar isso, mas é importante, eu preciso ser objetivo e dar logo a informação e assimilar a reação. Basicamente o que a gente estava discutindo ontem no caminho, né? Então, fala a verdade, assume, mas, cara, tem que corrigir. E aí tem um ponto, o comprometimento no final. Porque possivelmente você como líder vai dar um feedback para ele e ele vai se comprometer a melhorar. Mas nesse caso, eu cheguei, nós temos um orçamento tal, seja objetivo. E ele vai, eram 10 mil reais, mas a tinta, eu tenho que dar uma justificativa para isso. Eu posso concluir com a bomba, não preciso chegar com a bomba. A tinta não rendeu o quanto deveria render. Não rendeu, então isso poderia ter sido previsto. Entendo que é a responsabilidade minha isso, mas fugiu da minha alçada. Eu procurei, pesquisei, fiz isso, meu erro tá aqui, ó. E nós vamos precisar investir mais 5 mil reais. Não quer dizer que você não vai ter sua reação. Na hora que você tiver a sua reação, tudo mais, tal, entendi. Nesse ponto aqui eu errei nisso. E eu poderia ter feito assim, assado. Tá? Eu me comprometo a melhorar a partir daqui, tá? Ou pedir sua ajuda em algum momento que eu tiver dúvida. Supondo que eu tentei tomar uma decisão que eu não tinha gabarito para tomar, certeza, tomei na dúvida. Falei, errei, tomei na dúvida. Como que você receberia isso? É mais fácil. É mais fácil digerir isso. Dessa forma. Assumir as responsabilidades. Vir com a verdade. Não enrolar. Seu objetivo. É a verdade, cara. Então, é isso. E vamos utilizar, então. A responsabilidade é do Gabriel pela comunicação. Ele é o comunicador na hora que ele vai te dar isso. Não é sobre o que o Gabriel vai te falar. É sobre o que o Duca vai ouvir. Então, a sua base de valores é essa. Então, aquela máxima daquilo que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que você entende, é furado. Na minha opinião, ela é incompleta. Tá? Porque você está jogando a responsabilidade para o outro e está dizendo, você que entenda o que eu quero dizer. Se você errou, você só está tirando a sua responsabilidade. Aí a gente volta no problema das vírgulas de novo. Exatamente. Ou seja, quem vai ler entende de vírgula, ou você vai falar, gente, vamos comer, gente. E o cara não sabe o que é uma vírgula, entendeu errado, eu sei que a culpa é dele. Mas se você sabe que o cara tem um problema de vírgula que ele não vai entender, é melhor você escrever a frase de uma outra forma. Se você assumir a responsabilidade. Eu vi um vídeo ontem, o chefe chegando com a secretária, botaram um político lá, um deputado. Pegou o deputado e falou assim, dona secretária, por favor, fala que a nossa reunião vai ser
sexta-feira, manda aí para os colaboradores que sexta-feira tem a nossa reunião. Aí ela, chefe, sexta-feira é com S ou com X? Pô, você é minha secretária, como é que você não sabe disso daí? Eu não sei, chefe, por isso que eu perguntei pro senhor. Marca para quinta-feira, então, por favor. Ótimo. Marca pra quinta, meu. Aqui você fala, caraca. Ô, Cauê, o papo tá bom, tá ótimo. Sei, a hora voa. A hora voa, a gente tá trocando ideia que é assim, porra, de um assunto que é extremamente importante. Sim. Como que as pessoas fazem pra encontrar o Cauê Barbosa na internet? @Cauê.Barbosa. Cauê é com C, tá? É que tem um Cauê com K e tal. Então, Cauê.Barbosa. Vocês vão achar meu Instagram, vão achar o meu Facebook também. Tem canal no YouTube também? Tenho, mas ele é mais voltado para questões técnicas do direito. Entendi. Tá? Chama Buscando Direitos e tem uns 4, 5 vídeos lá. E pra essa parte de comunicação, assim, é mais fácil de achar no Instagram? No Instagram. No Instagram eu tô começando a colocar bastante material a partir de agora, comecei essa semana. E antes muito ativo no offline, no online não tanto, né? Então agora que a gente tá com uma estratégia, vamos começar a colocar mais vídeos lá, com dicas diárias, com formas, com estratégias, com roteiros, uma forma de você ganhar a atenção das pessoas. A gente deu muito exemplo aqui, mas tem toda uma técnica atrás disso, estudada e mapeada, e eu vou entregar isso aí gratuitamente, sempre lá no nosso Instagram. E tá tendo uma repercussão boa. Então convido vocês a seguirem, e eu sempre replico lá no Facebook, né? E você faz cursos também de treinamento, de comunicação, essas coisas? Também, Sim. Vocês também tem? Tenho Tá no mesmo canal, Cauê.Barbosa. Só me chamar, quem tiver interesse, vai ser uma honra estar lá com vocês, viu? Vai ser, temos tanto o curso coletivo, né, que geralmente é uma imersão de 1 ou 2 dias, onde a gente vai trabalhar desde a parte emocional, até as técnicas, até as estruturas, até redes sociais, como que a gente faz, ou nós temos a mentoria individual. E aí, dependendo da dificuldade da pessoa, ou dos desafios que ela tem, uma coisa é ela querer fazer uma apresentação simples, outra coisa é ela ter a intenção de se tornar uma palestrante. Então, nós fazemos uma programação bem personalizada para essa pessoa, para entender quais são as dificuldades, as intenções dela, e fazer um cronograma de treinamento. Então, 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões, com exercícios entre uma e outra, essa pessoa destrava e melhora a comunicação dela rapidinho. Legal, bacana. Certo? Cara, queria te agradecer pelo seu tempo de vir aqui trocar uma ideia comigo. Gente, cara, tem muito assunto ainda que dá pra conversar. Mas, cara, fantástico demais. Pessoal, seguiu o Cauê Barbosa aí, Cauê.Barbosa. Cara, tem comunicação, tem, cara, um monte de dicas de como trabalhar isso, de como melhorar, de como ser um comunicador melhor, de como vender melhor, porque a comunicação é ela quem vai fazer a venda. Com certeza. Então, Cauê Barbosa, segue aí. Obrigado, Cauê. Eu agradeço aqui a presença, meu querido. Meu irmão. O convite vai ser uma honra. Top muito demais. bom poder te conhecer hoje melhor ainda, saber um pouco da sua história também. Muito obrigado por compartilhar, viu? Obrigado. Generosíssimo aqui na anfitriagem. E sucesso aqui pro estúdio, que eu sei que já tem muita gente procurando aqui. Tá legal, tá então, bacana. Tem que vir, o espaço é maravilhoso, café adorável. Vamos tomar outro lá? Com certeza. Bora. Demorou. Tá bom. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.